O Alerj Entrevista está de volta conversando hoje com o deputado Márcio Pacheco sobre a situação da assistência social no Rio. Deputado, no bloco anterior nós falávamos sobre a situação dos abrigos de idosos, né? E outro problema também que vem sendo discutido há alguns anos aqui na casa é a situação da Fundação para a Infância e Adolescência, né? Que faz os repasses para as instituições também que cuidam, por exemplo, de pessoas com deficiência, como as APAES e Pestalozzi, né? Muitas dessas instituições têm tido dificuldade de receber esses recursos, né? Ficam meses sem receber e a assistência para essas pessoas também fica prejudicada. Né? A Fundação da Infância e Adolescência, primeiro ela perdeu de forma muito irresponsável a sua importância, porque ela nasce na expectativa de criar programas justamente para acolher essa criança vulnerável. E hoje, o que aconteceu foi o sucateamento, o desrespeito aos seus servidores, a Fundação, aos poucos, como o governo não teve coragem e não teve capacidade de extinguir a FIA aqui no parlamento, porque todas as vezes que mandou o projeto, nós derrubamos o projeto, ele então começou a vulnerabilizar a própria fundação, enfraquecendo no orçamento, não capacitando seus profissionais, deixando os profissionais entrarem no sistema de aposentadoria e não revigorando seus quadros, com concurso público, com plano de cargos, enfim. E aí os programas começaram a perder cada vez mais a força e hoje a FIA ela existe. De todas o grande projeto da FIA é manter a rede de atenção à criança e adolescente, que hoje é executada por instituições do terceiro setor. A gente podia debater aqui se quem concorda ou não concorda, mas hoje é assim. 180 instituições se inscreveram por meio de edital num chamamento público através de contratos com a FIA e há 20 meses não recebem. E não recebem porque o Estado simplesmente, que não tem capacidade de fazer o atendimento a essas crianças, não responde adequadamente, dando a possibilidade dessas instituições receberem os seus recursos. Qual é o problema disso? Quando uma instituição ela entra no edital e ela ganha a possibilidade de fazer esse trabalho, se ela não fizer, por qualquer razão, responde pessoa física o seu diretor. Então a instituição está 20 meses sem receber, mas o Tribunal de Contas vai em cima do diretor da APAE, da instituição, das instituições ligadas à FEBEX. Isso é um absurdo. Óbvio que essas instituições que atendem diretamente, todos os dias, mais de 25 mil crianças, adolescentes, e alguns adultos, no caso das APAES, não deveria estar na FIA, mas alguns, inevitavelmente, começaram criança na FIA, agora já tem mais de 18, esse público começa a perder atendimento adequado e qualificado, porque o que deveria ter sido feito acabou não acontecendo. Essa rede hoje está em uma situação deplorável, massacrada pelo governo, e hoje a nossa meta é cobrar, por exemplo, uma dívida de mais de 40 milhões de reais com essa rede, e que é uma rede que, se não existisse, o Estado não teria condição nenhuma de atender essa população. Mas isso se dá porque, repito, falta ausência de visão na área da assistência. Um governo que escolhe extinguir a Secretaria de Assistência e colocá-la como subsecretaria da Secretaria de Ciência e Tecnologia, daí demonstra a ausência plena de visão pública. O que tem a ver assistência social, políticas de assistência social com ciência e tecnologia? Desculpa, esse governo acabou. Já acabou toda e qualquer visão de um governo que deixou a assistência social ficar em 14º lugar de prioridade orçamentária. É uma vergonha, só pode matar a gente mesmo. E o senhor falou sobre esse questionamento, né, que pode existir por parte de algumas pessoas de que essas instituições estão recebendo dinheiro do governo e sobre como esses recursos estão sendo utilizados. Mas, como o senhor também disse, não existe uma outra opção pública, né, do Estado que possa substituir o trabalho que essas instituições fazem, né? Se elas hoje não atuarem, essas pessoas ficam desassistidas. E pessoas com deficiência, por exemplo, que precisam também, como as crianças vítimas de violência, de uma assistência multidisciplinar. E continuada, né? Não pode parar. De fonoaudiólogos, de fisioterapeutas, de psicólogos, de médicos, né? E até para dar mais dignidade, qualidade de vida, porque as pessoas têm dificuldade para se locomoverem, para estudarem, para
tudo no dia a dia, né? Isso é o mínimo, né? O básico que a gente pode dar para elas. Olha, em relação a esse apontamento que você faz, é muito interessante. Primeiro que as instituições não pediram nada para o governo. Elas não se colocaram primeiramente à disposição, foi o governo que chamou. E quando o governo chama as instituições é porque reconhece a incapacidade de fazer. E ela chama as instituições se inscrevem, se habilitam, se colocam à disposição de serem fiscalizadas, são obrigadas a prestar contas, tiram 30 e tantas certidões, e aí o Estado simplesmente... Porque o edital, só um dado importante, o edital prevê a seguinte metodologia: você não é prestador de serviço, você não emite uma nota de pagamento, você tem que receber antes de executar o serviço. E nunca foi assim. O erro está aí. O Estado não tem condição de fazer, habilitou as instituições e não pagou. 20 meses sem pagar. E elas estão vivendo aí de bingo, de favores, de donativos, de ações, de milagres realizados pelos seus dirigentes. E o Estado sempre respondendo de forma irresponsável. Produzindo até o retrocesso no tratamento dessas pessoas, né? Volto a dizer, podendo levar crianças, adolescentes, pessoas com deficiência a óbito, porque piora muito o tratamento. Uma criança com autismo, por exemplo, que avança na sua reabilitação, quando o fonoaudiólogo ou um psicólogo ou um terapeuta ocupacional é demitido, ele pode reverter todo o processo e voltar tudo de novo, ou até mesmo piorar. Deputado, vamos falar agora um pouquinho também sobre os dependentes químicos, né, que é uma realidade infeliz do nosso país, e no nosso estado não é diferente. O avanço do crack, por exemplo, muito também próximo, principalmente das comunidades mais carentes. E essas pessoas também precisam de uma assistência, porque muitas delas gostariam de passar por um tratamento, né, gostariam de se libertar dessa situação de dependência química e se veem sem alternativa, né, sem ter a quem recorrer. Se negam até aí para os abrigos, porque a situação dos abrigos também não é favorável. É verdade. Né, também muitas vezes é degradante, então é um conjunto de fatores muito desfavorável. Né? Aí tem um tripé que seria muito bacana o debate, que é o combate da dependência química. E há um tripé, dois deles bem favoráveis, do meio eu chamaria o mais difícil de realizar. A primeira é a prevenção. Tem que ter uma política de prevenção que começa na escola, que começa nas universidades, que começa na família. Esse é o primeiro ponto. Não há nenhuma política de prevenção. A única Secretaria de Prevenção virou subsecretaria de Saúde com recurso ínfimo e não tem a capacidade de fazer um adequado trabalho de prevenção. E é fundamental a prevenção. O segundo é a repressão. Repressão funciona para traficante. Nós não podemos tratar a vítima igual ao traficante. Mas a repressão ela é necessária. E aí a gente está vendo agora a intervenção federal. Qual é o grande inimigo do Rio de Janeiro? É a droga. Toda a guerra que acontece hoje, todas as balas perdidas, os tiroteios, toda ela nasce por causa da política, por causa da presença da droga no Rio de Janeiro. Ponto. Não é por causa de uma prostituição. São várias demandas infelizes que o Rio tem. Pode falar de prostituição, pode falar de jogo, pode falar de tudo. O problema do Rio de Janeiro é droga. É isso que faz o jovem ao comando X entrar na favela Y, da favela Y na favela X, a polícia confrontar bandido, é isso que faz o exército matar gente, é isso que lá em Paraty agora soubemos um grupo absurdo, né? Decapitaram um dos jovens do outro comando, jogaram bola com a cabeça do rapaz. O que é isso? É droga. Isso é droga. Então, o nosso problema é a droga. Então, a repressão é importante, precisamos identificar o inimigo certo. E a terceira é a reabilitação. Qual é o problema da reabilitação hoje? Há uma discussão enorme, inequívoca e absurda entre as secretarias. A gente não concorda. Tem gente da Secretaria de Saúde que diz assim: nós somos contra as comunidades terapêuticas. Porque tem gente que diz que a comunidade terapêutica faz lavagem cerebral, porque fala de fé, cuidando de jovens. Algumas delas são ligadas a instituições religiosas. Muitas delas talvez são ligadas a comunidades religiosas, nasceram de um ambiente religioso, seja ela qual religião for, católica, evangélica, espírita, enfim. E aí dizem, vamos montar os CAPs AD com tecnologia, muito bem. Só que é o seguinte, não tem certo ou errado, tem que somar força.
tanto as comunidades terapêuticas como as ações realizadas pela tecnicidade leiga, ou seja lá como queira chamar, elas funcionam se trabalharem em parceria. O que não pode acontecer é o seguinte, não, eu não vou ajudar as comunidades terapêuticas porque o Estado é laico. Aí eu não ajudo as comunidades terapêuticas há mais de 20, 30 anos, são elas que cuidam dos jovens realmente. Eu cito aqui uma, por exemplo, da qual eu tenho o conhecimento efetivo de causa, que é o Maranatá, que já cuidou de mais de 20 mil jovens. Eu quero saber qual equipamento público já cuidou de 20 mil jovens no estado do Rio de Janeiro. E o Maranatá já cuidou. Aí eu pergunto, o Estado não dá um centavo para o Maranatá? Centavo não é para dar dinheiro para eles, não, mas subsidiar alimentos, subsidiar profissionais, porque eles têm expertise para fazer. Aí todas as comunidades terapêuticas da rede não recebem mais R$1, porque, primeiro, o Estado quebrou, não tem dinheiro, mas também porque não há um querer do Estado em reconhecer essas entidades como parceiras. E ainda que haja desvios, né, por parte de alguns desses representantes, não se pode culpabilizar claro que não. Todos esses que prestam esse serviço. Olha, o desvio, seja ele pela luz da fé ou no exagero, ele precisa ser fiscalizado, é política pública. Agora, o que não pode é dizer, olha, você reza para curar, olha, só porque agora é o Estado que está fazendo, você não pode rezar mais, alto lá. Faça com respeito às divergências, à diversidade, mas use a sua metodologia. O Estado não pode perder essa chance. É assim que a gente vai combater a droga. Deputado, para a gente encerrar, um último aspecto que eu gostaria de tratar com o senhor também diz respeito ao pagamento de aluguéis sociais, né, que o Estado vinha fazendo até algum tempo, para as pessoas também que estão em situação de vulnerabilidade, porque perderam as suas casas, às vezes até em decorrência de desastres naturais, né, de uma série de fatores, e esse pagamento também ficou prejudicado e as pessoas estão passando muita necessidade, né? Porque não tem a quem recorrer e, como o senhor falou, a situação da intervenção federal aqui no Rio, por si só não vai resolver se você não conseguir alcançar também essas áreas, né? Se você não tiver uma intervenção social, a intervenção federal não terá nenhum resultado. É claro que você analisar hoje a intervenção federal do âmbito dos resultados, os dados são muito ruins, muito ruins. Todos os dados não aumentou a violência, aumentou o tiroteio, não é o tema do nosso debate. Mas tem que ter intervenção social. E a miserabilidade, pessoas na rua, aumenta a violência, aumenta o medo, aumenta tudo isso. A ausência de um programa como aluguel social só imputa a essas pessoas mais rancor, mais receio e mais colocá-las ainda mais no risco de se tornarem pessoas aptas a cometer coisas ruins, até em contrapartida com o Estado. Esse Estado me abandona, agora eu vou maltratar as pessoas desse Estado. E muitas pessoas são boas. A maioria das pessoas que estão no aluguel social não são criminosos, não são bandidos, são famílias miseráveis que precisam de atenção do Estado. Precisamos respeitar essa realidade. Não podemos tratar as pessoas como marginal, afinal de contas o objetivo do Estado é cuidar dessas pessoas. Deputado, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer mais uma vez sua participação no Alerj Entrevista. Obrigado. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Alerj Entrevista fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.